na redação que eu vou mostrar para vocês. Agora não está mais com fundo do vídeo do YouTube, do áudio do vídeo do YouTube, só está com uma reportagem, na verdade uma matéria, sobre as notas do Enem. O quanto essas notas têm se manifestado, né, diminuído ao longo dos anos. Não sei se está dando para ver muito bem, mas da própria internet. A matéria foi feita assim, muito branquinha, então não está realmente muito boa. Mas eu vou ler para vocês. Fato é que de 2013 para cá, o número de notas 1000 na redação caiu consideravelmente. Para vocês terem uma ideia, em 2013, o Enem teve 481 notas 1000, tá? Isso em 2013. Já em 2014, esse número baixou para 250 notas 1000, ou seja, menos da metade, praticamente na metade. Depois, em 2015, foram apenas 105, ou seja, passou de 250 para 105. Em 2016 passou para 77. Depois, em 2017, 53. Em 2018, 55. Em 2019, 53. E em 2020, apenas 28 redações nota 1000. Para vocês perceberem como é que a situação das notas 1000 tem sofrido um decréscimo bastante considerável, né? E outra informação importante é que no último Enem nós tivemos ao todo 2.723.000 candidatos e desses 2.700.000 e poucos, só 28 notas 1000. A média das notas de redação desse último Enem ficou em torno de 588. Então, gente, só voltando aqui, uma média dessa de 588 não é uma média muito boa para que você, por exemplo, conquiste lá a sua vaga, por exemplo, medicina. Com 588, essa média você não vai conseguir mesmo. Cursos que são muito concorridos, todo mundo sabe que as médias, as redações, as notas têm que ser altíssimas. Então, não só a de redação, mas também todas as outras matérias, ou seja, a nota final tem que ser muito alta. E a redação, claro, ela tem um peso muito importante nisso tudo aí. Vocês sabem muito bem disso. Mas o que acontece? O que tem acontecido ao longo desses anos, de 2013 para cá? Passou de 480 e tantas para somente 28 redações de nota 10. O Enem está afunilando bastante. O Enem está sendo muito mais criterioso. O Enem não está mais dando margem àquele movimento de manada que existe, né? Sempre existiu, de pessoas que simplesmente copiam e colam redações, de pessoas que simplesmente pegam redações chamadas de caveirão, redações coringa, modelo coringa. Então não entra mais nessa furada. Está vendo que há um afunilamento muito grande, as notas 1000 e também as abaixo de 1000, ou seja, de 900 para cima, elas estão cada vez se diluindo, sumindo, porque o Enem não aguenta mais também ver tanta gente que não pensa, simplesmente não pensa. Prefere seguir modelos prontos, pegar caveirão, pegar repertório sociocultural pré-fabricado e botar na sua redação, e às vezes se esquece ou não tem capacidade de pegar um repertório e fazer ali um uso produtivo, um discurso produtivo em cima daquele repertório. Por isso, muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque o Enem não é mais o mesmo. Além disso, papo de ex-corretor. Cada corretor do Enem ganha uma miséria por correção. Diga-se de passagem, ganha uma miséria. E todos os corretores do Enem são corretores que também trabalham em outros lugares. São professores. Na maioria das vezes são professores. E eles têm as suas tarefas diárias dentro das escolas ou das universidades. E o tempo que sobra para eles, se eles fizerem parte da correção, é aquele tempo que terminou de fazer o trabalho, chegou em casa, tomou um banho, comeu alguma coisa, correndo,
e vai fazer ali a correção. E ele recebe, esse corretor recebe uma cota diária mínima de 100 correções. E aí está cansado, e aí ele chega, legal, mesmo cansado, ele tomou seu banho, almoçou, deu uma relaxada e vai abrir o pacote virtual para corrigir. Primeira redação, tranquilão, corrigindo. Segunda redação, tranquilão, corrigindo. Terceira, e ele começa a perceber modelos, redações se repetindo, coisas se repetindo. Isso chega uma hora que cansa mesmo. Cansa o psicológico, cansa, vai dando um certo desgosto de ver tanta coisa igual. E essa canseira vai acabar, por exemplo, imagina se a sua redação é aquela penúltima do pacote de 100. O cara já está cansado mesmo de correção, já está cansado de ver tanta repetição, de tanta falta de criatividade, tanta falta de autoria. E, claro, as notas vão baixar bastante, vão baixar muito, porque ele já não está com o mesmo foco, a mesma atenção, ele não está com a mesma inclinação, é normal. Imagina, então, corretores que eu tenho conhecimento disso, pelos anos que eu tive de Enem, corretores que não têm o tempo durante o dia e separam uma parte da madrugada para fazer a correção. Gente, convenhamos, né? Correção não é num dia só, numa madrugada só, são vários dias, né? Porque são milhões de redações distribuídas por milhares de corretores ao longo do Brasil inteiro. Então, é muito mais cansativo. Essas coisas que eu estou falando contribuem para que a nota também não seja uma nota muito condizente com a realidade. Para piorar a situação, muitos querem correr, porque o Enem paga uma merreca desse tamanho, né? R$3 por correção, aí querem correr. Aí correm para fechar o primeiro pacote virtual. Aí tem possibilidade de abrir mais um pacote de 100 correções. Tem gente fazendo 200 correções, 300 correções. Como é que se consegue aplicar qualidade corrigindo 200, 300 redações por dia, né? Então, bota isso tudo num bojo e aí você vai ver, mistura a a preguiça de muitos em pensar e escrever, preferem usar modelos prontos, preferem usar isso e não sabem fazer as concatenações certas. Mistura isso com corretor cansado, corretor que ganha mal, corretor que tem que fazer 2, 3 pacotes de 100 redações por dia e 100, 200, 300 redações praticamente iguais por dia, vai dar problema. Como tem dado, claro, como tem dado. Por isso que pouquíssimas são as notas 1000 que a gente tem visto agora nos últimos anos. Então, a minha proposta sempre foi para os meus alunos de fazer com que eles pensem, eles usem seus repertórios, pode até usar um repertório de um filósofo qualquer, né? Se for ali o alinhamento certinho, se entrar certinho, se couber, ele pode usar, contanto que ele faça o uso produtivo, que ele também faça um desenvolvimento no seu raciocínio em relação ao uso desse repertório sociocultural, desse filósofo. Enfim, ele tem que trabalhar as suas ideias ali, não simplesmente pegar coisas pré-fabricadas e jogar. O meu direcionamento para meus alunos é esse. Você tem autonomia, você tem capacidade. Eu estou aqui para pegar nas suas mãos e te orientar para uma redação boa. Por isso que as notas dos meus alunos têm sido notas realmente altas, notas altas. Já tivemos 1000 em redações corrigidas nos nossos grupos, já tivemos, mas por conta de momento de prova é totalmente diferente do momento de você fazer uma prova, uma redação para correção ali para o seu corretor. Momento de prova envolve uma série de situações psicológicas, né, de estresse, de ansiedade, de não sei o quê. Então, para o aluno, realmente é muito difícil. Ele tem que controlar outras coisas para ele conseguir botar a sua cabeça em ordem ali naquele momento para fazer a prova. E é claro, nós já conseguimos chegar a 980
por algumas vezes. E 980 no Enem significa dizer que um corretor deu 1000 e o outro deu 960. Achou algum probleminha ali? Talvez, sei lá, envolvendo aquele momento de cansaço, aquele momento que eu acabei relatando ainda agora. Mas eu estou super feliz, né? Eu estou aí nessa luta de internet, de orientação a alunos, há 1 ano e meio, né? No máximo 2 anos, 1 ano e 8 meses. Então, já no primeiro Enem, tivemos notas muito altas, tivemos várias pessoas que conseguiram entrar nas suas áreas. Aí entramos para o segundo Enem, que foi agora, recentemente, né? Também tivemos várias notas muito boas. Estamos aí com a galera animadíssima, porque estão conseguindo buscar realmente a sua vaga na universidade. Então, nota 1000, ela é muito boa, é maravilhosa, é a nota máxima. Mas nem sempre a pessoa que tira a nota 1000 consegue uma vaga, porque depende também das outras matérias para juntar e ter uma nota final que faça garantir aquela tão almejada vaga. Então, eu proponho, a minha proposta é que meus alunos sempre consigam tirar notas acima de 900. Que seja 920, 900 mesmo, 920, 940, 960, 980, até o 1000. Tá? A meta não é, eu não estou querendo assim todas as redações dos meus alunos nota 1000, não quero. Eu quero que ele, com essas notas boas acima de 900, que eles consigam as suas vagas nas áreas que sempre sonharam ter. Se vier o 1000, ótimo, aí ele vai aparecer na televisão, ela vai aparecer na televisão, e todo mundo fica feliz demais também, tá? Então, a ideia de hoje é trabalhar um dos temas realmente fortes, que é os maus tratos aos animais. Os desafios para combater esses maus tratos aos animais. A gente sabe que o brasileiro tem uma afeição muito grande com os seus pets, né? Mas nem todos, por exemplo, têm essa afeição. E aqui a gente não fala só de pets. Quando a gente fala de animais, a gente fala de maus tratos a qualquer tipo de animal, qualquer tipo, não só os domésticos. E nós temos, vocês vão ver daqui a pouco na redação, as informações que foram retiradas da internet, né? Essa redação foi feita o ano passado, foi um professor do meu filho, que estava no segundo ano do ensino médio, e ele foi fazendo a redação, e eu fui direcionando, faz pesquisas assim, assado, informações importantes, né? Pega também suas informações, dos seus conhecimentos do ensino médio, para ver se você consegue colocar para fazer o projeto de texto, primeiramente, porque não se faz redação sem antes fazer o projeto de texto, fazer o esboço, fazer o esqueleto da redação, porque é ali naquele esqueleto que você vai definir quais informações você tem para usar e quais informações você efetivamente vai usar, porque aí entra a questão da seleção de informações, da relação entre essas informações, da interpretação dessas informações ali no contexto da discussão que você vai colocar na sua redação. Então, eu pedi para ele fazer toda a pesquisa na época, e ele pegou e foi fazendo o projeto de texto dele e deu uma redação muito boa, por sinal, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá? Alguma dúvida até então? É só escrever aí que eu tento resolver aqui na hora, ao vivo. Deixa eu pegar outra cena aqui. Esta daqui. Muito bem, estamos aqui. Deixa eu pegar a redação, colocar em apresentação. Legal, gente. O fato é o seguinte. Deixa eu ver se consigo me colocar aqui, para vocês olharem um pouquinho minha cara. Não é essa cena não. Botar aqui uma carinha. Botar a minha carinha aqui. Deixa eu só botar pequenininha.
para vocês acompanharem. Deixa eu botar pequenininho. Muito bem. Tá aí, ó. Eu botei minha carinha ali no cantinho, bem discreta, para que vocês possam ver o que está acontecendo. Seguinte, a gente vai se deparar, né, vocês vão se deparar com essa folha de redação, parecida com essa. Na verdade, eu sempre trago para mostrar como é que ficaria uma distribuição legal das informações e o que a gente tem que ter nessa redação. Primeiramente, a gente divide lá de forma mais ou menos equilibrada, tá? Não existe um número certo de linhas para introdução, um número certo para desenvolvimento, mas de forma equilibrada, para que o corretor, quando olhe, não perceba coisas disformes. Um parágrafo, por exemplo, de introdução com 12 linhas e um parágrafo de desenvolvimento com 8 linhas. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. Então, deve haver um equilíbrio mesmo. Mais ou menos assim. Quem vai determinar isso é você. Então, quando a gente se depara lá com essa folhazinha de redação, a gente vai ter alguns elementos. Eu sempre trabalho com uma ideia de 3 elementos por situação, pela introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Na introdução, eu uso os 3 elementos que são estratégia, eu vou mostrar para vocês rapidamente na redação. A estratégia que inicia essa redação com essa temática. Depois, a contextualização dessa temática. Depois, a tese com os argumentos. Então, você vai ter na sua redação, na parte introdutória, esses 3 movimentos. Se você fizer isso sempre, e eu vou mostrar, esse é o primeiro vídeo apenas, eu vou mostrar ao longo dos meses que virão, e também no curso eu vou detalhar muito mais, eu estou preparando um curso especificamente para o Enem, que eu vou lançar já na semana que vem. Hoje é dia 29 de abril de 2022. Então, 3 elementos, bota na cabeça. Na introdução, uma estratégia, que eu vou mostrar algumas, a contextualização da temática, a tese e os argumentos. Esses 3 elementos, eles precisam estar bem claros ali na sua introdução. Depois, a gente parte para o desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento. E nele, a gente traz o que eu chamo de declaração, que, na verdade, nada mais é do que o próprio argumento. O argumento que foi lançado lá na tese, o primeiro dos argumentos. Então, a declaração, o que inicia esse parágrafo de desenvolvimento, é o próprio argumento número 1, que você usou lá na tese. Depois, você vai fazer o segundo passo, que é a comprovação. A comprovação de quê? Comprovação desse argumento. Você vai defender esse argumento com as informações relevantes que você havia selecionado lá para o projeto de texto. Em seguida, claro, essa comprovação ela vai ser feita a partir de estratégias. Por exemplo, argumentos de autoridade são alguns desconhecimentos, né, dos repertórios socioculturais, que o Enem chama de repertório sociocultural, né? Então, argumentos de autoridade, citação de lei, citação de livro, citação de filme, relação de causa e consequência, exemplificação, explicação, alusão histórica. Gente, são muitas e muitas estratégias que vocês podem usar aqui na comprovação. E você vai perceber que o uso de várias estratégias aprofunda cada vez mais a sua discussão ali daquele parágrafo de desenvolvimento. Então, quando for fazer o desenvolvimento, não use apenas uma estratégia, use pelo menos 3. 3 é o número ideal, porque dá para você aprofundar bem essa discussão daquele parágrafo. Depois, finalizando esse parágrafo, a gente entra com uma frase final, que é uma frase de opinião. A opinião crítica é a postura crítica sua em relação àquilo que foi discutido no parágrafo. Por quê? Veja, o texto, o tipo de texto, é uma
dissertação argumentativa. Então, dissertar é o quê? Expor ideias, né? Mas você vai expor ideias tão somente? Não, senão o seu texto vai ficar expositivo demais. Você vai expor ideias e você vai argumentar, você vai defender, você vai botar o teu ponto de vista, vai botar a sua criticidade ali. Por isso que eu tenho que ter pelo menos, em um momento, isso bem marcado. E aí a gente fecha o parágrafo de desenvolvimento com essa postura crítica. É claro que ao longo da redação haverá situações ali, palavrinhas ou expressões específicas que também vão mostrar poder de crítica. Mas, caso você esqueça em algum momento, pelo menos ali, com esse terceiro passo, você vai ter certeza de que a tua redação ela vai ter o perfil mesmo de redação dissertativo-argumentativa, porque vai ter ali o espaço específico para o posicionamento crítico, para você botar ali a sua criticidade, para você botar o teu ponto de vista, a tua opinião. E não só ali, claro, volto a dizer, mas pelo menos ali, se você esquecer de ao longo da redação, esquecer de algumas palavrinhas, expressões que mostram criticidade. Esse tipo de 3 passos já mostra, por exemplo, a autoria, já mostra que teu projeto de texto, ele é forte, ele é bem amarrado. Isso já te dá autoria também na própria ideia de projeto de texto muito bem feito. Legal, continuando. Esse movimento vai acontecer também no segundo parágrafo de desenvolvimento. Tá? Agora com o argumento número 2, que foi lançado lá na tese. Vai fazer a mesma coisinha, vai fazer a comprovação com as estratégias e vai fazer o seu posicionamento crítico fechando o D2, o desenvolvimento 2. Até aí alguma dúvida? Posso continuar? Tá tranquilão? Isso para mim é que é importante, está todo mundo tranquilo. Depois, na conclusão, você vai fazer a retomada da tese, dos argumentos, e nessa retomada você já tem certeza de que a ideia do tema já está garantida ali no fechamento também. Além disso, você vai ter que fazer a proposta de intervenção, porque é obrigatório, é o item obrigatório na redação do Enem. E para garantir o poder de criticidade aí, para garantir a questão da argumentatividade, você vai fechar com uma reflexão crítica. Isso daí é a estrutura da tua redação para o Enem. Eu ensino dessa forma tanto para o Enem quanto, por exemplo, para o UERJ. É claro que na UERJ e em outros vestibulares, a conclusão é diferente. Não tem proposta de intervenção, tá? É diferente, mas como é um modelo estratégico muito, muito bom, muito forte, que tem dado resultados espetaculares, serve para muitos lugares, muitos vestibulares que trabalham a ideia de texto dissertativo argumentativo. Mas volto a falar, essa conclusão aí ela é específica para Enem por conta da proposta de intervenção, beleza? Então vamos continuar. Agora eu trouxe aqui a redação. Eu vou ler essa redação rapidamente e depois vamos comentar, quer dizer, eu vou mostrar o passo a passo tudo o que acontece nela. Lembro que foi uma redação feita a pedido de um professor do meu filho, que estava no 2º ano do ensino médio, no ano passado. As informações que estão aí são informações, portanto, do ano passado. Mas, por exemplo, com relação à lei, é uma informação ainda recente, porque essa lei que eu coloquei ali, a lei chamada Lei Sanção, ela foi sancionada em setembro de 2020, certo? 2020, isso, 2020, exatamente. Então é lei recente, não houve mais nenhuma mudança, alteração nela, portanto, as informações elas são válidas, mas reforço que essa redação foi feita em 2021, em plena pandemia. Vamos lá, eu vou ler. Maltratar animais é crime. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 30 milhões de animais de estimação abandonados só no Brasil. E isso é apenas uma fração da crueldade humana, se consideramos todas as ações perversas contra animais de qualquer tipo. Dessa forma, é preciso evidenciarmos tais práticas
para que possamos buscar caminhos que eliminem o problema. Se lembra que eu disse ainda agora, quando eu estava falando de desenvolvimento, daquela questão da postura crítica, da opinião, que ali, no final dos parágrafos, ali é um espaço que garante que haverá marcação dessa criticidade. Mas eu disse que ao longo da redação, você vai ter marcas de autoria, marcas de criticidade. E logo na introdução a gente já vê palavrinhas ali que são marcas fortíssimas de subjetividade, né? Marcas de criticidade. Por exemplo, essa é apenas uma fração da crueldade humana. Essa palavra crueldade já mostra um posicionamento, a sua subjetividade, o seu poder de crítica, de irritação em relação a essa ideia. Depois, logo em seguida, temos outra palavra, perversas, ações perversas contra animais. Então, ao longo da redação, a gente vai encontrar palavras assim que mostram, que dão autoria, que dão as marcas de autoria e de criticidade para a sua argumentação. Isso leva, sim, a uma redação de nota de excelência. Não essas porcarias que pegam de modelo pronto, de caveirão, e isso só ferra os candidatos. Se você quer uma redação realmente com nota acima de 900, chegando lá ao 1000, vai por mim, esse é o caminho, tá? Esquece essa parada errada aí de redações caveirão, modelo pronto. Isso só vai te colocar lá na meiuca, sabe? Daquele montão de gente que está naquela média lá que eu mostrei ainda agora, em 588, pode até ser um pouquinho mais, mas se você quer garantir a sua vaga, vai por mim. Bom, continuando. Por um lado, não é raro em noticiários ocorrência de maus tratos a animais. Recentemente foi veiculado em telejornais a agressão de uma mulher contra cães que estavam sob sua guarda no Rio de Janeiro. A falta de zelo da cuidadora comprometia o bem-estar dos animais, que ficavam muito tempo sozinhos, com fome e se agrediam. Ela foi denunciada por vizinhos após bater nos cães com um balde. Esse tipo de situação já configura maus-tratos, mas, longe de ser apenas isso, outras situações podem caracterizar crueldade contra os animais, como forçá-los a trabalhos extenuantes, transportá-los de maneira precária, usá-los em espetáculos violentos, como as rinhas, e até mesmo adestrá-los com uso de instrumentos torturantes. Percebe-se, pois, a ampla gama de horrores que o ser humano é capaz de fazer com esses seres. Notem aí um parágrafo de desenvolvimento muito bem construído. Se você olhar ele em relação ao outro, ele está um pouquinho só menor, ou seja, existe um equilíbrio, a introdução lá menor do que os parágrafos de desenvolvimento, a conclusão um pouquinho maior do que a introdução, mesmo porque a proposta de intervenção ela requer 5 elementos, então vai ocupar mais linhas mesmo, então existe um equilíbrio. Mas esse parágrafo aí, muito bem construído, depois eu vou mostrar os 3 passos também que aconteceram aí. E vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Por outro lado, apesar de haver lei sobre maus tratos animais, a fiscalização ainda é muito tímida. Em 2020, foi sancionada a Lei 14.064, que alterou a Lei de Crimes Ambientais de modo a aplicar mais rigor a quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Tá entre aspas, porque é a escrita total da lei. Tirei, foi o trecho da lei, por isso que está assim mesmo. Entre aspas, porque é exatamente como está na lei. Bom, continuando. Entretanto, para que a lei cumpra seu papel, fiscalização sistemática de órgãos do governo federal, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e dos governos estaduais e municipais deve ocorrer, paralelamente a denúncias da população. O problema é que a fiscalização é deficiente. Por exemplo, e apenas a esfera federal como referência, de acordo com o jornal Globo, em 2014, o quadro de fiscais do IBAMA se mostrava insuficiente, cenário que ainda persiste, de modo que cada fiscal precisava cobrir
579 quilômetros quadrados. Diante desse cenário, infere-se que apenas criar lei não resolve o problema. Então, né, são dados que vocês procuram na internet, vocês vão encontrar, é alarmante mesmo, como é que o número de fiscais esteja nessa distribuição. Ninguém consegue cobrir 579 quilômetros quadrados todo dia, procurando problemas, fazendo a fiscalização. Então, é um problema sério que tem que ser resolvido. Se quer combater, né, esse problema, e aqui a gente tem o tema Desafios para o Combate aos Maus Tratos a Animais no Brasil, se quer resolver esse problema, se quer combater mesmo, tem que melhorar essa situação aí. Também. Depois, já indo para o final, portanto, maus tratos a animais são recorrentes e ações precisam ser realizadas para sua contenção. Nesse sentido, o governo federal, os governos federal, estaduais e municipais devem adequar seus quadros funcionais para que a fiscalização seja mais eficiente em todo o território nacional. Além disso, devem promover campanhas por meio da TV, do rádio e da internet, grandes disseminadores de informação, que promovam maior participação cidadã em relação à denúncia contra quem maltrata animais. Assim, a lei poderá ser mais do que apenas palavras em uma folha. Será ferramenta efetiva de proteção. Então, olha aí, uma redação com uma leitura fluida, com bastante informação relevante, com discussão que desenvolve muito bem os argumentos, mostrando as informações mais relevantes que vão fundamentar aqueles dois argumentos, e fecha retomando lá as ideias da tese, né, que estão vinculadas diretamente à temática, e dão ali os cinco elementos, né, proposta de intervenção, e ainda fecha a redação lá com uma reflexão final, que é uma reflexão crítica, aquela coisa de não adianta ter lei só no papel, né? A partir do momento que fizermos isso para trazer situações de combate efetivo aos maus tratos, aí sim essas leis elas poderão ser uma ferramenta para o combate, para a proteção aos nossos animais. E aí, até agora tudo bem? Alguma pergunta? Vou beber um pouquinho de água, porque minha garganta está seca. A caneca do 1000 aqui, ó. Eu tirei 1000 na redação do Enem, do curso do Enem. Caneca que eu cheguei a dar para alunos meus que tiravam 1000, e eram tantas canecas que eu falei, gente, eu estou indo à falência de tanto dar caneca. Mas os meus alunos adoravam e eu também ficava muito feliz quando eles se sentiam cada vez mais motivados a produzirem melhor as suas redações e chegarem ao 1000. Muito bem, nenhuma dúvida? Então podemos seguir, né? Vamos lá. O que acontece aqui depois? Começando ali, ó. Eu falei dos 3 passos, né? 3 passos em cada situação, tanto na introdução quanto no desenvolvimento e também na conclusão. Então, na conclusão, quando eu falo ali, maltratar animais é crime, eu já estou lançando uma estratégia. Isso aqui é uma afirmação categórica, está em lei. Então, não tem como negar isso. Uma estratégia é trazer uma ideia de lei, não preciso nem dizer a lei, eu vou dizer ela mais embaixo. Eu estou dizendo aqui que é crime. E se eu estou dizendo, afirmando categoricamente, que eu tenho como comprovar. Então, é uma estratégia de abertura da minha introdução, da minha redação. Depois que eu uso essa estratégia, eu vou trazer uma... Aqui, na verdade, não seria estratégia. Aqui deveria estar escrito a contextualização. Então, depois que eu uso aquela estratégia, aqui eu teria a contextualização, que é você
trazer isso para a realidade brasileira. Quando fala assim, ó, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eu ainda trago aí um argumento de autoridade, né, uma citação muito forte, há cerca de 30 milhões, é irrefutável, você vai lá e você vai encontrar essas informações, de animais de estimação abandonados só no Brasil. Então eu trouxe contextualizando para a situação do Brasil. E isso é apenas uma fração da crueldade humana se considerarmos todas as ações perversas contra animais de qualquer tipo. Então a temática fala desafios para o combate aos maus tratos a animais no Brasil. Então eu já disse que existem animais abandonados e isso é um dos tipos de maus tratos. E onde que isso acontece? No Brasil. E mostro que isso é apenas um dos problemas. Depois, quando eu for fechar a tese, eu vou mostrar o restante do que a temática está pedindo. E é o que vai acontecer. Ah, não, a contextualização apareceu ali, ó. Eu que estou falando rápido demais. Então, a contextualização é essa daí que eu acabei de falar. E depois vem a parte da tese com os argumentos, que fecha, inclusive, a... Deixa eu tirar minha cara daqui, que agora já está entrando ali no meio do negócio. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho minha caraça. Espera aí. Pronto. Voltando lá. Então, eu falo na tese o seguinte, dessa forma é preciso evidenciarmos tais práticas. Evidenciarmos tais práticas significa o quê? Primeiro nós temos que saber onde elas existem, mostrar essas práticas, para depois buscar caminhos que eliminem o problema. Então, caminhos, palavra-chave, inclusive, que está na temática. Brasil, palavra-chave, inclusive, que está na temática. A questão dos maus tratos, que está lá, maltratar, é sinônimo, né? É uma palavra da mesma família. Então, eu tenho as palavras-chave que estão na temática, tudo aí na introdução. Isso é muito importante, tá? Para que você não dê margem à fuga ao tema ou tangenciamento ao tema. Tente usar a palavra-chave as palavras-chave que estão lá na temática, logo aí na introdução, distribuída, diluída, fica belezinha. Muito bem. Então, tese e argumentos. Depois, o que vai acontecer? Bom, eu tenho ali esses três elementos e aí eu tenho em amarelo o primeiro argumento. Em amarelo, preciso evidenciarmos tais práticas. E o segundo argumento, isso daí eu já estou mostrando no projeto de texto, tá? Como um todo. Como esses argumentos eles devem estar ao longo da redação e como a gente verifica a sua existência, a sua pertinência ali, até mesmo para ver se há uma distribuição correta. Então, o primeiro argumento ele tem que estar no início do primeiro parágrafo, o segundo argumento ele tem que estar no início do segundo parágrafo, não necessariamente com as mesmas palavras, mas com situações que conduzam o argumento os argumentos que foram lançados na introdução. Então, ali, ó, abrindo já o primeiro parágrafo de desenvolvimento, está a ideia de evidenciarmos. Então, eu digo, não é raro em noticiários ocorrência de maus tratos animais, ou seja, muito bem linkado, muito bem ligado com a questão de evidenciar tais práticas. Depois, abrindo o segundo parágrafo ali, de desenvolvimento, uma frase que se alinha com o segundo argumento lançado na tese. Apesar de haver lei sobre maus tratos animais, a fiscalização ainda é muito tímida. Então, o que está acontecendo lá no argumento da tese? Está dizendo para que possamos buscar caminhos que eliminem o problema. Qual o problema? O problema dos maus tratos. E aqui eu já digo, apesar de haver leis sobre os maus tratos, ou seja, estou ligando diretamente a ideia lá de cima, a fiscalização é muito tímida. Então, isso já me sugere que eu preciso buscar caminhos. E esses caminhos virão aqui ao longo desse parágrafo que está sendo aberto com esse argumento em verde. Por fim, para mostrar essa amarração boa no projeto de texto,
esses dois argumentos, eles também são recuperados lá na conclusão. Tanto o primeiro argumento, maus tratos aos animais são recorrentes, ou seja, a evidência desses maus tratos, elas existem, e depois ações precisam ser realizadas para sua contenção. Então, aí está uma amarração bonitinha, que garante que você não tangencie o tema, que você fique alinhado com ele em toda a redação. Isso é importantíssimo, gente. A partir do momento que vocês praticam dessa maneira, todas as redações que vocês fazem, duvido que em alguma redação você vai tangenciar, você vai se perder, mesmo porque você já se preparou, você já buscou as informações antes quando você está fazendo o esqueleto da redação, quando você está fazendo o projeto de texto. Então, sigam esse caminho, eu estou aqui para ajudar vocês, vou pegar na mão de vocês e vamos juntos para essas notas de excelência. Esse é o meu objetivo. Bom, prosseguindo, já mostramos aí então essa amarração. Agora vamos lá. A redação toda, agora vocês vão ver todo o passo a passo. Agora tudo coloridinho. Eu já tinha dito lá no início, maltratar animais é crime, é uma estratégia. Essa é uma afirmação irrefutável, porque é crime mesmo e depois a lei, que eu disse lá embaixo, garante isso. Então, veio a estratégia, depois a contextualização, quando eu trago ali a Organização Mundial da Saúde, mostrando a realidade brasileira, então eu estou contextualizando com a realidade social brasileira. O Enem, no Enem, veja, os temas que o Enem diz que vai botar lá são temas de caráter social, político, econômico do Brasil. Então, são temas que estão no âmbito brasileiro. Você tem que encaixar a contextualização no Brasil. Não pode fugir disso. Depois, lança aí a tese com os argumentos. 3 passos na introdução. Certo? 3 passos. Uma introdução direta e reta. Seguindo, inicia ali o primeiro parágrafo de desenvolvimento com a declaração, que é o argumento número 1, que a gente já viu, está lá na tese, é o primeiro argumento da tese. Depois, você traz a primeira comprovação, a primeira estratégia de comprovação, que é um fato comprovável. Recentemente foi veiculado em telejornais a agressão de uma mulher contra cães que estava sob sua guarda. Então, é um fato. Você busca na internet, está lá. É também informação irrefutável. E coisas que são fatos, contra fatos não argumentos, você garante aí que essa estratégia de comprovação vai ser assimilada numa boa e o corretor vai ficar feliz da vida porque percebe que você acompanha os noticiários, que você acompanha de perto o que está acontecendo no Brasil em relação a essa temática e, supostamente, a outras temáticas também. Depois, mais uma estratégia de comprovação, entra aí com uma explicação. A explicação sobre o que ocorreu, né? Essa mulher batendo, né? Maltratando os animais. Então, mais uma comprovação. Eu falei que 3 são a base, né? 3 comprovações, 3 estratégias dão ali aquele tempero gostoso que vai fazer a sua discussão ser aprofundada no tamanho certinho, com uma força muito, muito impactante, e aí vai ficar muito legal. Então ela traz aí uma explicação em relação ao que foi dito anteriormente. Aí o terceiro passo de comprovação, a outra estratégia que ela usou foi exemplificação, quando ela diz que esse tipo de situação já configura maus tratos, mas aí ela traz outros exemplos de maus tratos de que a gente tem conhecimento. E são situações mesmo que estão até mesmo vinculadas a leis, a própria lei que vem logo em seguida vai mostrar que esses tipos de exemplos, eles são exemplos que estão abraçados por essa lei. Bom, fechando a discussão com 3 estratégias de comprovação, amarrou muito bem, discutiu muito bem essa primeira abordagem, você vai fechar com aquela porrada crítica que só você mesmo consegue fazer. Então, a ampla gama de horrores
que o ser humano é capaz de fazer com esses animais. Então, esse fechamento já mostra aí, né, como é que o ser humano é capaz de praticar tamanha crueldade com esses animais que muitas vezes, a maioria das vezes, são totalmente indefesos. Né? Nessa luta contra o homem, o animal acaba perdendo mesmo na maioria das vezes. Seguindo para o segundo parágrafo, vamos lá. Começando, sempre assim, gente, começa logo com o argumento, tá? Declaração, argumento. Muita gente chama de tópico frasal. A declaração que é o argumento. Tá aí. Depois, já começa com as estratégias de comprovação desse argumento. A primeira delas foi a estratégia de citação de lei. Então, vai trazer a lei 1664, que é a lei chamada Lei Sansão. Se vocês procurarem, Sansão é um cachorro da raça Pitbull, que ali perto de Belo Horizonte, Confins, eu conheço muito bem BH, Confins, esse cachorro, ele tinha uma loja, uma empresa que fazia parede com outra empresa, não sei o quê, e havia cachorros, né, nas duas, e esse cachorro acabou se envolvendo numa briga com o cachorro do lado, e o dono do outro cachorro, numa maldade absurda, com uma foice ou um facão, decepou as duas patas, pernas todas, né, total, traseira do Sansão. Sansão sobreviveu, mas passou por maus bocados e tal. Ganhou uma cadeira de rodas, digamos assim, né? Conseguiu andar com mais facilidade ou menos dificuldade por conta desse equipamento. E mais, claro, que essa situação, esse fato, foi um fato que foi muito disseminado no Brasil inteiro, ganhou essa repercussão e acabou promovendo aí essa mudança de lei que teve um rigor maior, inclusive com uma penalização muito maior para quem comete crimes contra animais domésticos. Já havia uma penalização de uma forma geral, mas crimes contra animais domésticos, a punição fica entre 2 e 5 anos de reclusão. Bom, seguindo então a questão da citação de lei, depois uma segunda comprovação. A gente gosta de comprovar, são estratégias. Agora, um contraponto com uma ampliação da discussão anterior, né? Entretanto, para que essa lei se cumpra, é preciso que haja fiscalização sistemática e blá, blá, blá. Então, a gente faz o contraponto e amplia a discussão, até mesmo para dar fluidez à nossa argumentação. Depois, terceiro item de comprovação, agora um fato comprovável. Né? O fato que o jornal o Globo, em 2014, mostrou que cada fiscal tinha que, em tese, né, percorrer 579 km². Então, esse é um número que ainda existe, um número ineficiente de fiscais para cobrir todo o nosso território nacional. Né? Por fim, a opinião, que é aquele fechamento crítico maravilhoso, onde você bota realmente o seu poder de crítica, que apenas criar lei não resolve. É um desabafo isso. Ó. Não adianta só criar lei. Criar lei e não ter como cumprir, não ter como fiscalizar, para que lei, né? Para ficar só no papel, bonitinho? Então, né? Se é para criar lei, vamos fazer o trabalho certinho, né? Vamos colocar também fiscalização adequada e no Brasil inteiro, em todos os cantos desse país. Legal, fechou? Olha como está coloridinho, bonitinho. Nossa, falando até agora igual meus primos lá de BH. No. Então, gente, para fechar a redação, agora vamos retomar a tese. Né? Portanto, maus tratos a animais são recorrentes e ações precisam ser realizadas para sua contenção. Retomando a tese, como eu disse, você já retoma, claro, a ideia temática, né? Porque a tese ela só existe em função de uma percepção do tema e como você vai se postar diante desse tema, como é que você vai enfrentar esse tema. Aí você usa a tese, que é o seu posicionamento, é a partir daí que você vai fundamentar as suas alegações para o convencimento, para a persuasão.
Depois que você retoma a tese, você faz a proposta de intervenção. Então, aqui a gente mostra, eu gostaria de falar de todos os agentes, então eu vou falar dos agentes. Logo de cara, a proposta de intervenção do Enem tem que ter 5 elementos, não são os agentes, são 5 elementos. Um deles é o agente. O agente é quem vai promover determinada ação. A ação é outro elemento. Então deve existir uma ação que vai ser encabeçada ou encaminhada por um agente. Essa ação ela tem que acontecer por meio de alguma motivação, de algum tipo de ferramenta, de algum tipo de embasamento legal, de algum tipo de investimento, ou seja, por intermédio de alguma coisa. Essa ação ela também tem que ter uma finalidade. Para que esse agente aqui vai praticar essa ação? Por meio desse tipo de ferramenta. E o outro elemento é um detalhamento qualquer, uma informação adicional que pode estar envolvida, essa informação pode estar envolvida nos outros elementos. Pode ser um detalhamento do para quê, né, da finalidade, pode ser um detalhamento da ação, então, ela pode ser um detalhamento do detalhamento, enfim, pode ser em qualquer lugar. E a gente vai ver aqui como é que funcionou. Aqui eu tenho, logo de cara, quando eu trago a tese ela já tem, na sua essência, uma finalidade. Né? Portanto, maus tratos são recorrentes, ações precisam ser realizadas para sua contenção. Aqui eu já trago uma ideia geral de finalidade. Logo trazendo a tese, eu já posso até garantir, em tese, uma ideia de finalidade. Para quê? Para contenção de quê? Dos maus tratos. Então, tudo que vai ser feito vai ter esse objetivo, essa finalidade. Ali eu já poderia dizer embrionariamente que eu já tenho um dos elementos da tese, mas eu vou mostrar e ele vai aparecer de novo mais abaixo. Nesse sentido, os governos federal, estaduais e municipais, agentes, outro elemento, agente. Quem? Governos federal, estaduais e municipais. O que eles devem fazer? Qual é a ação? Segundo elemento. Devem adequar seus quadros funcionais, seus quadros funcionais. Para quê? Qual finalidade? Aí, novamente, falando de finalidade, para que a fiscalização seja mais eficiente em todo o território nacional. Então, já tenho aqui 3 elementos. Considerando que é o mesmo agente, então eu tenho esses 3 elementos e ele vai ter uma outra ação ali, que é a qual? Além disso, esses governos, o mesmo agente, devem promover campanhas, né, mais uma ação, por meio da TV, agora por meio, qual o meio, qual a ferramenta? Por meio da TV, do rádio, da internet. Então, achei o meio. Grandes disseminadores de informação. É uma informação adicional. É um aposto desse meio, desses elementos anteriores ali, né? No caso, televisão, rádio e internet. Então, esse grande disseminador de informação é um detalhamento, é uma informação adicional. Então, de promover campanhas que promovam maior participação cidadã. Essa é a ideia do... Deve promover o quê? O que deve ser feito? Que promovam participação cidadã em relação a denúncias contra quem maltrata animais. Pronto. Então eu tenho já, como eu envolvi só um agente, esse agente ele faz 2 ações que tem uma finalidade que já é embrionária ali em cima, né, quando eu mostro a tese, e depois ela se mostra mais clara no desenrolar da apresentação, já mostra ali o meio, no caso, por meio da TV, não sei o que lá, e já mostra o detalhamento. Para finalizar, eu tenho ali a proposta, eu tenho a reflexão crítica, que na verdade, além de ser uma reflexão crítica final, que é realmente, ela acaba também tendo uma ideia de finalidade, porque olha só o que ela diz. Assim, a lei poderá ser mais do que apenas palavras em uma folha. Será ferramenta de efetiva proteção.
Então, qual é a finalidade que está inserida aí nessas ideias? A finalidade de que a lei deixe de ser algo apenas formal, apenas palavras, e parta para uma prática, para algo que tenha realmente uma finalidade de proteção. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho os 5 elementos garantidos ali, não só onde está em azul não, mas se eu pegar toda a conclusão, eu tenho a proposta ali, começando em não vai sair. Começando devagar, mudando as palavras. Logo na primeira frase, que é a retomada da tese, e partindo ali para a parte intermediária, o azul, e na finalização. Teremos ali os 5 elementos e garantiremos os 200 pontos na competência 5. Gente, essa redação ficou muito legal. Ficou muito legal. Para além dessas ideias, eu falei agora da competência 5, mas se eu tiver que chamar aqui à luz a competência 1, a gente vai ver que não tem erro de modalidade, de gramática. Não tem problema de gramática aí. Claro, passou por revisão. Beber mais um pouquinho de água, porque senão eu morro. Não tem problema de gramática, passou por revisão. Então, na competência 1, ela tirou nota 200 também. A competência 2, a questão da abordagem, entender o tema e trazer situações da sua vida, do seu conhecimento e tal, a gente percebeu que ao longo da redação existe realmente muita informação boa. Então, a competência 2 é um texto dissertativo argumentativo, tem todas as situações ali peculiares de um texto dissertativo argumentativo, eu expliquei anteriormente. Com relação à competência 3, a questão da seleção de informações, da relação entre essas informações, da interpretação das informações, a própria fluidez do texto mostra que essas informações foram muito bem selecionadas, foram informações relevantes, que discutiram a temática de forma resolutiva, né? Não deixou dúvida a absolutamente nada. Na competência 4, que envolve os mecanismos de coesão, a gente tem que perceber que o Enem, ele pede, no mínimo, 2 elementos de coesão entre parágrafos, e aí os mais variados que você puder usar dentro dos parágrafos, entre os períodos. Aqui nós temos pelo menos 2. Eu começo com por um lado, e o por outro lado eu já teria 2, mas normalmente o por um lado ele não é necessariamente entre o primeiro parágrafo e o segundo. Às vezes isso pode causar um problema sério. Eu tentei dar o máximo de vínculo, mas para que não haja sequer um probleminha, eu garanto nos 2 outros parágrafos que o segundo parágrafo, por exemplo, está sendo iniciado por um conectivo que se conecta mesmo com o parágrafo anterior, porque ele inclusive vai mostrar o outro lado da moeda, certo? Como o Enem pede no mínimo 2, eu tenho que ter um outro garantido também. Então, eu fecho a redação garantindo lá com o portanto, que é um articulador exatamente que dá a ideia de conclusão, né? Ele vai concluir alguma ideia. Então, a gente tem que ter muito cuidado somente com o uso de um articulador no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Na introdução não adianta, porque você não tem parágrafo anterior para você utilizar. Então, o Enem pede 2, mas você só tem 3 possibilidades, tá? Então, sempre garantam mesmo no segundo e no último parágrafo, porque no terceiro ainda pode haver algum tipo de margem, e isso eu vou discutir em um vídeo específico quando eu for falar sobre os critérios, sobre a competência 4, que eu vou lançar no YouTube ainda este ano. Mas a gente garantiu ali o que o Enem pede, e dentro dos parágrafos, existem variados recursos de coesão, tanto da coesão referencial, que retoma ideias já tratadas, quanto da coesão sequencial,
que vai garantir a progressão das ideias no texto, tá? Isso será foco de vídeo específico. Eu vou fazer vídeo para cada competência, os seus desdobramentos os critérios mais esmiuçados. Belezinha? Então, é isso aí, é isso aí. Eu vou tirar minha caraça daqui. Vou tirar minha caraça daqui. Como é que eu tiro? Não, essa daqui é a minha caraça grande. Eu quero essa daqui. Para que vocês possam, agora, por fim, fazer aquele print maravilhoso. É claro que vocês podem, já que esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem fazer esse print a qualquer momento, né? Mas vou deixar essa tela aí para vocês e vocês façam um print. E se ninguém tiver nenhum tipo de pergunta, eu vou finalizar a nossa live, que já se aproxima de 1h30. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo certinho? Ficou bonito? Responde aí para mim. Ficou bonito? Ficou legalzinho? Se não tem problema, tá todo mundo feliz, então eu também estou feliz. É maravilhoso isso, né? É muito bom quando a gente, apesar dos pesares, né, porque eu tive que cancelar o vídeo anterior por causa da plataforma, eu gosto muito mais de trabalhar com essa plataforma aqui, que eu posso ter essas possibilidades aqui com o segundo monitor. Na outra era só você botar a tela e aí você fica meio preso, não consegue resolver as coisas que você quer resolver para facilitar para os alunos. Muito bem, gente. Então é isso aí, certo? Grande abraço para vocês, a gente se encontra. Ó, como eu disse, eu vou preparar o curso específico para o Enem. Hoje é dia 29 de abril de 2022. Na semana que vem esse curso já deve estar na plataforma, pelo menos eu vou lançar de 2 em 2 aulas. Eu vou gravar 2 aulas por semana e deixar no curso. Esse curso vai ter 14 aulas gravadas com as questões teóricas, com tudo que tem que acontecer. Eu vou mostrar o passo a passo, cada módulo, o que vai ter em cada módulo. Além dessas 14 aulas, esse curso vai ter também 16 debates. Aliás, é o contrário. São 16 aulas gravadas e 14 debates temáticos. Então, são temas que eu tenho lá nos meus grupos do WhatsApp com meus alunos. Inclusive, esse que eu falei hoje é um dos temas, mas eu vou acabar substituindo porque já tem uma live sobre esse tema. Então, eu tenho 12 lá. Eu deixaria 2 para os meus alunos dos grupos escolherem, agora eu vou deixar 3. Então eu terei 16 aulas gravadas, 14 debates temáticos, já com todos os debates garantidos, já programados. Tá? O primeiro, se não me engano, é dia 21 de maio. Se não me engano, já está tudo certinho. Eu espero que vocês, depois que eu colocar aqui o link da página de vendas, se vocês quiserem, vai ter o curso com redações inclusas e o curso sem redações inclusas. E, de qualquer forma, vocês vão ter aí material espetacular para trabalhar e chegar a essas notas entre 900 e 1000. Não menos do que 900. Entre 900 e 1000. Um 1000zinho aqui, né? Ficaria muito bom. Legal? Beleza, grande abraço para vocês. Espero vocês lá.